Graças a Deus, graças a Deus. Boa tarde, irmãos. Paz seja com todos. Pode sentar no seu lugar. Sejam todos bem-vindos a esse lugar. Quero reiterar essa palavra de gratidão a Deus pela sua vida. Você que está aqui pela sua família, com a sua família, pela sua família, louvando o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus. Tivemos pela manhã um lindo culto, uma celebração maravilhosa. Esse é o nosso segundo momento. E graças a Deus pelas famílias que aqui estão reunidas. Que Deus abençoe sua família e você que aceitou o convite de aqui estar. O nosso desejo e a nossa oração é que você volte em outros momentos. E louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos que estão aqui pela primeira vez? Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos meditar na palavra. Hoje já teremos uma apresentação do nosso coral, a nossa cantata. Será um momento muito especial, que Deus abençoe o nosso coral. Mas antes desse momento especial do nosso Natal, eu quero convidar você para a gente refletir na palavra de Deus. Uma palavra especial nessa data especial. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, e nós vamos ler o Salmo 116. O Salmo 116, e vamos ler os versos 12, 13 e 14. Salmo 116, os versos 12, 13 e 14. Vamos celebrar Jesus. Diz assim a palavra, Salmo 116, o verso 12 em diante. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Amém. Eu quero ler esse mesmo texto em outras versões da Bíblia, do Salmo 116, a partir do verso 12, diz assim na versão da Bíblia atualizada: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Esse mesmo texto, na versão da Bíblia Viva, está assim: e agora, como pagar ao Senhor por todas as coisas boas que fez por mim? Farei a Ele uma oferta de vinho, agradecendo pela salvação, e louvarei o nome do Senhor. Diante de todo o povo cumprirei as promessas que fiz ao Senhor. Esse mesmo texto, na versão da Bíblia, o livro, diz assim: mas agora que hei de dar ao Senhor por tudo quanto fez por mim? Erguerei diante do Senhor o meu cálice, agradecendo-lhe a salvação. Hei de oferecer publicamente tudo quanto prometi, em reconhecimento pelo que me fez. Na versão da Bíblia, a mensagem, esse mesmo texto, ele também está assim: como posso compensar o Eterno pelas bênçãos que Ele derramou sobre mim? Erguerei bem alto a taça da salvação, um brinde ao Eterno. Orarei no nome do Eterno e cumprirei o que prometi a Ele. Farei isso junto com o seu povo. Quando eles chegarem aos portões da morte, o Eterno saudará os que o amam. Amém. Que darei eu ao Senhor? Toda pessoa justa, toda pessoa piedosa, tem no coração, irmãos, o senso de gratidão. Toda pessoa piedosa, toda pessoa justa tem no coração um senso de gratidão. Como eu vou agradecer ao Senhor? Como agradeço a Ele por tanta bondade? Como serei grato por tudo que Ele fez na minha vida?
apesar das adversidades. As pessoas me falam isso muito, pastor. Apesar das adversidades, o Senhor tem feito muito por mim. Como que eu posso agradecer? É o que o salmista está fazendo. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que é que eu posso oferecer ao Senhor? É interessante, preste bem atenção, que o salmista ele faz a pergunta e logo em seguida ele dá a resposta. Ele diz, que darei eu ao Senhor? Ele diz, eu vou dar ao Senhor exatamente isso, eu vou levantar o cálice da salvação e vou invocar o nome do Senhor. E eu vou cumprir com o Senhor os meus votos. Entendam isso. O que o salmista está dizendo era algo muito comum e entendível para o povo de Israel. O ato de erguer o cálice da salvação era um ato ritualístico, que todo o povo sabia o que era. O sacerdote fazia isso. Uma vez por ano o cálice da salvação era levantado em oferta ao Senhor. Aquela oferta ela não era solvida, ela não era bebida. Ela era derramada diante do Senhor. E essa oferta era chamada de oferta de libação. Oferta de libação. Só que antes dessa oferta ser derramada diante do Senhor, era levantada em consagração. Por isso que Davi ele pergunta, o que é que eu vou entregar ao Senhor? O que eu vou presentear ao meu Deus por tudo que Ele tem feito? Ele diz, já sei, vou levantar o cálice da salvação. Quando o sacerdote fazia isso, assim que ele levantava o cálice da salvação, presta atenção, ele logo em seguida derramava tudo que estava dentro do cálice. Às vezes era vinho, como tem uma tradução que diz, às vezes era água. Às vezes a oferta era água, dependia, por exemplo, do tempo de estiagem, porque a água naquele momento era algo escasso. Então era algo tão escasso que o sacerdote derramava diante do Senhor, dizendo mais ou menos assim, aquilo que para nós hoje é precioso, eu estou derramando diante do Senhor. É interessante que o salmista Davi, que fez o Salmo 116, ele vivenciou isso na prática. A palavra diz que antes dele se tornar rei, um dia ele estava com os seus soldados, ele tinha mais ou menos 400, 600 soldados, ele estava fugindo de Saul, né? Houve essa época em que ele já tinha sido ungido rei, mas ainda não tinha sentado no trono. Então mais ou menos 400 ou 600 homens o acompanharam, ele tinha um pequeno exército, uma milícia. E a palavra diz que um dia ele pensa alto. Sabe quando você está com um desejo muito grande, que você pensa alto e faz quem está do teu lado ouvir o que está no teu coração? A palavra diz que eles estavam ali e Davi diz assim, quem me dera tomar um pouco daquela água da fonte que está lá em Belém, na cidade de Belém. Nessa época, Belém não era território de Israel. Os filisteus tinham tomado aquela cidade. Belém nessa época era território filisteu. E Davi então pensa alto e diz, quem me dera tomar daquela água da fonte lá de Belém. A palavra diz que alguns soldados dele, alguns guerreiros que ele tinha, não falaram nada para ele. Se levantaram. A palavra diz que eles atravessaram o destacamento do exército filisteu, até porque nessa época, para chegar em Belém, tinha que passar pelo meio do exército filisteu. A palavra diz que esses homens, sorrateiramente, passaram diante do destacamento filisteu, escondidos, foram até a fonte de água em Belém, pegaram a água, e a palavra diz que voltaram de novo pelo mesmo lugar, e chegaram diante de Davi, e entregaram a ele aquela água. Possivelmente Davi deve ter perguntado, porque não foi uma missão que ele deu, ele só expressou um desejo. Quem me dera tomar da água lá da fonte de Belém. Possivelmente quando os soldados dele entregaram a ele aquela água, ele deve ter perguntado, o que é isso?
E eles devem ter dito para Davi: o senhor não disse que estava com desejo de beber água lá da fonte de Belém? A gente foi lá pegar. A palavra diz que quando Davi toma aquela água na mão, ele olha para a água. Possivelmente entregaram para ele numa taça, não assim de vidro, mas uma taça característica da época. Ele pega aquela água e ele diz: Deus me livre de eu beber dessa água. Essa água aqui podia ter custado a vida de vocês. Eu não posso tomar dessa água, ela é preciosa demais. E a palavra diz que ele então derrama diante do Senhor, como oferta de libação. Possivelmente antes de derramar diante do Senhor, oferecendo a Ele aquela água, ele deve ter levantado, como ele diz no Salmo 116, erguerei o cálice da salvação. Ele derrama diante do Senhor aquela água, oferecendo, dizendo: eu não mereço beber essa água. É uma água fruto de tanto esforço, podia ter custado a vida dos meus homens, que isso aqui só o Senhor a merece. Então ele presenteou o Senhor com oferta de libação. Ele derrama diante do Senhor aquela água, dizendo ao Senhor: é um presente, é uma oferta de libação. É isso que ele está dizendo no Salmo 116. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Então ele responde: erguerei o cálice da salvação. Depois que o sacerdote fazia isso, ele derramava diante do Senhor. Olha aqui para mim, por favor. Sabe o que na verdade Davi fez? Quando ele derramou diante do Senhor aquela oferta de libação, sabe o que estava no seu coração? Gratidão. Gratidão pelo quê, pastor? Gratidão pelas pessoas que Deus tinha colocado do seu lado. Quando Davi derrama aquela água diante do Senhor, ele estava dizendo mais ou menos assim: oh meu Deus, olha a turma que o Senhor colocou para caminhar comigo. Esses homens, eles correm risco de morte para me fazer um favor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me fez escolher as pessoas certas. Essa água aqui é resultado das pessoas certas que o Senhor colocou do meu lado. Tempo de Natal, gente, olha aqui para mim. Tempo de Natal é tempo para a gente refletir sobre as pessoas que Deus colocou do nosso lado. Será que nessa tarde você tem motivos de agradecer ao Senhor pelas pessoas que o Senhor colocou do teu lado? Porque aquela água que Davi oferece ao Senhor, quem trouxe a água? Os homens valentes que andavam com ele. Ele estava dizendo: meu Deus, obrigado pelos relacionamentos que eu tenho. Eu devo a minha vida a esses homens. E essa, irmãos, é uma tarde para a gente refletir. Será que nós também temos um motivo de derramar diante do Senhor uma oferta de libação e dizer: meu Deus, muito obrigado, porque eu ando ao lado de gente valorosa. Obrigado pela sabedoria que o Senhor me deu para selecionar bem quem vai estar do meu lado. Obrigado pela sabedoria que o Senhor me deu para selecionar bem quem anda comigo. Como diz o provérbio, né? Mais importante que a batalha é quem está com você na trincheira. Essa era a gratidão de Davi. Olha os homens que o Senhor me deu. Olha a turma abençoada que o Senhor colocou do meu lado. Eles correm risco de morrer para fazer um favor para o seu líder. Ah, meu Deus, muito obrigado, eu nem mereço isso. É uma oferta para o Senhor. E nós precisamos pensar, irmãos, nesse dia de Natal. Você que está aqui com a sua família, você já agradeceu ao Senhor pela pessoa que Deus colocou para caminhar nessa vida com você?
Você tem motivos de agradecer a Deus pelo seu círculo íntimo? Porque, irmãos, o nosso círculo íntimo, ou ele é abençoador, ou ele é problemático. Não tem o meio termo. As pessoas que nós selecionamos, olhe para mim, as pessoas que nós selecionamos para andar com a gente, ou é gente que nos abençoa, como esses parceiros aqui de Davi, que não se importavam com a vida. Eles não se importavam, eles estavam com uma missão no coração. E a missão é o quê? Vou pegar a água para o meu líder. Ah, mas está lá do outro lado do destacamento filisteu, não importa. Davi, quando pega aquela taça, ele diz: não, Senhor, obrigado, eu não mereço isso. Na verdade, eu quero expressar a minha gratidão, porque a turma que o Senhor colocou do meu lado, essa turma não tem preço. Eu quero te convidar nessa tarde para pensar. A turma que o Senhor colocou do teu lado, olha para a tua família. Até aquelas pessoas que Deus tem testado a tua alma e te tem feito crescer. Tem feito você crescer. É uma tarde, irmãos, para nós agradecermos sim, ou repensarmos. Porque eu tenho repetido esse salmo muito nas minhas últimas mensagens. O salmo primeiro, né? É o salmo, olhe para mim, que descreve quem prospera. E quem prospera? Quem seleciona bem o seu círculo íntimo. O que é que o salmo primeiro diz? Que prospera quem seleciona bem o seu círculo íntimo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e não caem, e tudo o que faz, prospera. Quem é que prospera? Quem seleciona bem o seu círculo íntimo. Ah, irmãos, eu acho que o ser humano deveria pensar muito bem sobre critérios das seleções que nós fazemos para as pessoas que nós permitimos entrar nos nossos círculos íntimos. Quem senta à nossa mesa, quem vai na nossa casa, a mesa de quem nós sentamos, quem tem acesso ao nosso coração, quem tem acesso aos nossos sonhos, quem tem acesso aos propósitos de Deus para a nossa vida. Porque entenda, tá? Esses homens pelos quais Davi está oferecendo ao Senhor uma oferta de libação e de gratidão, eram homens que Davi entendeu: esses aqui podem andar comigo, eles fazem parte do meu círculo íntimo, eles podem entrar na minha intimidade. E a sua gratidão derramando aquela oferta ao Senhor era: muito obrigado, meu Deus, por essas pessoas que o Senhor colocou do meu lado. Está aí, olhe para mim, está aí uma oportunidade que Deus está nos dando nesse Natal de 2025, da gente fazer uma arrumação, da gente dar uma arrumada no armário, na mesa, na mala, a gente dá uma arrumada. Eu acho que todo ser humano precisava fazer isso de tempo em tempo, para essa próxima caminhada que Deus tem para a minha vida. Essa pessoa aqui serve, essa aqui não serve, essa daqui contribui, essa daqui atrapalha. Seria tão bom, irmãos. Isso é tão sério, isso pode custar a vida de alguém. Isso é tão sério. E entenda, isso define se teremos um futuro de prosperidade ou não. Isso define se nós vivemos o propósito de Deus ou não. Davi estava muito grato ao Senhor, a ponto de derramar uma oferta de libação, dizendo: obrigado, meu Deus, por essas pessoas que o Senhor colocou do meu lado. Sabe quem também ficou tão feliz de encontrar o cumprimento de uma promessa e ofereceu ao Senhor um presente, uma oferta? Aqueles homens que vieram do Oriente. Eles começaram a pesquisar e perceberam, diante dos estudos que fizeram, de que uma estrela, uma determinada estrela, não uma estrela qualquer, mas uma determinada estrela estava demonstrando o cumprimento de uma promessa.
A palavra diz que eles saem de lá do Oriente. Não traz precisão do local, mas a palavra diz que eles saíram do Oriente. Jesus nasceu ali no Oriente Médio, e a palavra diz que eles saem lá do Oriente. E vem acompanhando aquela estrela. Não eram 3, tá, gente? A tradição cristã foi inferido pela quantidade de presentes, e a gente acabou replicando isso, né? Olha, os 3 reis magos. Não, a Bíblia não diz que eram 3. A Bíblia só diz que foram 3 os presentes. A palavra só diz que magos saíram do Oriente. E a palavra também não diz os nomes, tá? Isso está mais para a tradição. Não está na Bíblia, nem os nomes, nem quantos eles eram. Somente Mateus narrou esse momento. Diz que sábios, magos saíram do Oriente. Quando a gente vai olhar no original, a palavra magos, no original grego, é exatamente como nós falamos no português, magos. E essa palavra surgiu na Babilônia. E aqui mago não tem a ver com gente que faz feitiçaria não, tá? Naquela época eles chamavam de magos pessoas que estudavam profundamente alguma ciência. Esse é o significado literal desses magos. E a palavra diz que eles começaram a estudar o nascimento de um rei. E eles entenderam que era aquela estrela que determinaria quando esse rei nasceria. Eu quero convidar você para a gente ler esse momento em que também, com o coração cheio de gratidão, eles trouxeram presentes para Jesus e para a sua família. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Olha o que diz a palavra. Mateus capítulo 2. Os outros evangelistas não narraram essa história, apenas Mateus. Marcos não narrou, Lucas também não, nem João, apenas Mateus. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos ler juntos? Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente a Jerusalém, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. É importante também a gente ressaltar outra inferência, né? Pelo menos é o que se apresenta nas gravuras, né? Na maior parte das gravuras, quando fazem a alusão aos reis magos, mostram eles lá na manjedoura, né? No momento que Jesus nasceu. Também eles não apareceram lá, tá, gente? Quando eles chegam, Jesus já estava em casa, mas a maior parte das gravuras mostram ele lá, né? Junto com os pastores, com os animais. É uma inferência. Então a palavra diz que eles saem do Oriente, não diz quantos eles eram, mas diz que eram magos que saíram do Oriente e chegaram e foram procurar aonde? Em Belém? Não foram procurar em Belém, porque eles estavam atrás de um rei. Então onde é que o rei estava? Na capital, Jerusalém. Então eles vão direto no palácio de Herodes. Já que era um rei, tinha que ser alguém de linhagem real. Chegam no palácio. Olha, a gente é estudioso, a gente está estudando uma estrela, e essa estrela diz que nasceu um rei, nasceu um menino rei. E a gente quer saber aqui no palácio se nasceu. Herodes diz: ninguém nasceu aqui. Chama os sacerdotes, que é o que a gente vai ler agora, e pergunta para eles: me falem sobre essa profecia. Que profecia é essa? E ele diz: olha, a profecia diz que esse menino vai nascer na cidade de Belém. É o que a gente vai ler agora. Quando o versículo de número 3, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Ou seja, a chegada dos sábios trouxe alvoroço na cidade, e a palavra diz que a cidade toda ficou agitada. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor,
conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo ao entrarem na casa, e não lá no estábulo, né, gente? Como as gravuras mostram, na casa. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros. Agora vem a parte dos presentes, a gratidão. Abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. 3 presentes. Havia uma gratidão tão grande no coração daqueles sábios, daqueles magos, que a palavra diz que eles trouxeram 3 presentes. E eu quero encerrar essa minha palavra refletindo com você sobre esses presentes, sobre o significado desses presentes. A palavra diz que eles trouxeram ao menino rei ouro. Ouro, gente, é símbolo de glória. Ouro é símbolo de grandeza, realeza. Naquela época, quanto mais ouro um rei tivesse em seu palácio, mais glorioso era em majestade. Então, quando aqueles magos trazem a Jesus e a sua família ouro, eles estão falando de que nasceu um rei repleto, cheio de glória. Quer ver como a Bíblia fala sobre ouro representando glória? Os crentes aqui, os mais da minha idade, né? Aqueles crentes assim, pelo menos uns 15, 20 anos atrás, a gente sempre aprendeu na igreja, principalmente em estudos escatológicos, a seguinte mensagem de que quando a gente chegar no céu, e está escrito isso, mas isso era trazido assim de forma literal, né? Quando a gente chegasse no céu, a gente ia ter um lugar maravilhoso, onde as ruas são de quê? As ruas são de quê? Ouro. Gente, vocês acham mesmo que lá no céu vai ter esse metal? Não vai, gente. Lá não tem coisa material. E por que que João, quando teve a revelação, foi esse o jeito dele explicar como é lá? Deixa eu te explicar por quê. João, quando teve a visão, ele precisava trazer para o entendimento do leitor, eu e você, um conhecimento tácito, algo que a gente conseguisse comparar. Vamos entender o seguinte: a rua que a gente anda tem lá uma pavimentação, né? O asfalto. Você sabe do que é feito esse asfalto, né? Ele é feito da borra do petróleo, ou seja, quando tira tudo que é bom, o que sobra mistura com pedra e aí faz o asfalto. É aquilo que a gente pisa. O que é que João quer nos explicar? João está querendo dizer, olha, lá no céu, o lugar que a gente pisa, que é o resto do resto, lá é tão glorioso que até a rua é do metal mais precioso que vocês conhecem. Você entende? Ele está falando de ouro? Não, ele está falando de grandeza, de glória. Quando os magos trazem para Jesus ouro, está falando da gloriosa presença de Deus entre os homens. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O primeiro presente que Jesus recebeu foi o ser humano entregando a ele glória, honra. E nós precisamos pensar, irmãos, se na nossa vida nós estamos presenteando Jesus com a glória que lhe é devida. É isso que nós precisamos fazer. A nossa gratidão tem que ser, meu Deus, não tem nada a ver comigo. Eu não tenho virtude para isso. É tudo glória ao Senhor. É tudo graças à tua bondade. A glória não é do ser humano, a glória é tua. Por isso,
foi o primeiro presente que Jesus recebeu. Diga para a pessoa do seu lado: entregue a Jesus toda a glória. Aliás, a palavra diz que a glória humana é como a flor do campo, que hoje está viva e amanhã secou e morreu. Essa é a nossa glória, né? Não temos nada de glória. A glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudi-lo por isso? Em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos encerrar. O segundo presente que Jesus recebe é incenso. Incenso, gente, na Bíblia sempre foi símbolo de oração e adoração. Todas as vezes que a palavra fala da terra louvando ao Senhor, seja em preces, em oração ou em louvor, isso é representado pelo incenso. Quando aqueles sábios se curvam diante de Jesus, da sua família, e entregam o presente do incenso, eles estão dizendo: a nossa adoração, a nossa devoção é para esse menino rei, porque ele merece. Ele merece a nossa adoração. E é isso que nós precisamos entregar ao Senhor Jesus nesse dia de Natal. Você já entregou a sua adoração completa? O seu louvor de alma, profundo de coração, do mais profundo da sua alma? Você já presenteou Jesus nesse dia, às vésperas daquilo que nós conhecemos, ou pelo menos foi assim que se instituiu, né? Do seu aniversário, já entregou para Ele o incenso, a adoração? O terceiro e último presente que Jesus recebe é a mirra, uma essência aromática. Uma essência aromática. Por que a mirra foi entregue, gente? Não sei se você já teve acesso a essa essência. Ela é muito forte. Esses dias eu recebi um presente de mirra puro. Alguém que foi em Israel e trouxe para mim. Pura, essência pura. Gente, quando você abre o frasco, você passa um pouquinho assim no dedo. Incensa o ambiente. Uma criança não dá para usar aquilo. Por que trouxeram isso para um bebê? Ah, pastor, acho que foi para os pais dele. Ali estava uma entrega profética. Eles já estavam antecipando o que aconteceria com Jesus. Quando Jesus morre na cruz, não dá tempo de preparar o seu corpo. É tanto que ele falou isso em relação a quem, gente? A Maria, quando ele entrega a essência de bálsamo, né? Derramando aos seus pés, e vão tentar tirar Maria, ele diz: deixa ela. Vocês não sabem, mas ela está preparando o meu corpo para o meu sepultamento, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo do ato ritualístico de derramar sobre o meu corpo a essência aromática. Os sábios já tinham feito isso no seu nascimento. Jesus já estava sendo preparado para a sua missão. Os magos fizeram isso. E Maria, lá naquele jantar, há poucos dias da morte de Jesus, fez isso não com mirra, né? Mas fez isso com bálsamo, derramando aos pés de Jesus. Mas eles já tinham antecipado o presente, preparando Jesus para o cumprimento da sua missão, entregando a Ele tudo, confirmando o seu propósito. 3 presentes. 3 presentes em forma de gratidão. O salmista Davi pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E eu quero convidar você nessa tarde, esse dia tão especial, véspera de Natal, para ir no teu lugar também. Curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e fazer essa pergunta para você mesma, para você mesmo: o que é que eu vou dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele fez por mim? O que eu dou ao Senhor nessa tarde? O que você dá ao Senhor nessa tarde? A gente convencionou de que é o aniversário de Jesus, então que presente nós podemos dá-lo? Entenda que o melhor presente que o ser humano pode dar a Jesus é o seu coração,
é a sua inteira devoção. E se há alguém aqui nessa tarde que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você ainda não tomou essa decisão publicamente, a tua relação com Jesus é uma relação apenas cultural, protocolar e tradicional. Você recebeu uma tradição da sua família e é assim que você conhece Jesus. Mas ninguém pode se relacionar com alguém de forma séria desse jeito. Aceitar Jesus é um ato voluntário e público. A palavra do Senhor diz: se com a tua boca confessares e com o coração creres, serás salvo. Então, esse momento precisa acontecer. Eu declarar publicamente: eu entrego o meu coração, a minha vida ao Senhor Jesus e o aceito como meu único e suficiente Salvador. Se há alguém aqui nessa tarde que deseja tomar essa decisão, você quer ter a certeza que não vai sair daqui sem ter fechado essa conta na sua vida. Você quer ter a certeza de dizer: não irei para o próximo dia, meu Deus, sem que eu tenha tomado essa decisão de forma consciente. Se há alguém aqui que quer tomar essa decisão hoje, eu quero te ajudar a fazer uma oração. Nosso ministério, ele vai ministrar uma canção. Enquanto essa canção estiver sendo ministrada, se você sentir no seu coração que hoje é o dia que você precisa tomar essa decisão, você pode sair do seu lugar. Você pode sair do seu lugar. E eu te convido a vir aqui na frente do altar. E eu quero fazer uma oração com você que deseja entregar o seu coração ao Senhor Jesus completamente. Obrigado, meu. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, o meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Ofereça o seu Sem louvor. tua presença Ofereça inteiramente o seu coração. como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos seus pés, A minha vida eu te a consagro. minha vida Você pode ficar em pé no seu lugar e declarar isso. consagro. Você pode levantar as suas mãos e declarar isso. Tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que tenho é totalmente teu. Hoje é o dia de você entregar o seu coração ao Senhor Jesus, dizendo: meu Deus, tudo que eu tenho é totalmente teu. A minha vida eu te consagro.
Diga tudo que sou. Tudo que sou É totalmente teu. Tudo que tenho tudo que tenho é totalmente teu. Ofereça ao Senhor. tudo que Entregue a sua oferta agora diante do Senhor. totalmente teu. Ofereça agora ao Senhor a tua oferta em aroma suave, agradável ao Senhor. A palavra do Senhor diz que esse é o nosso culto racional. Oh meu Deus, te entregamos todo o nosso ser. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente sou. Declare isso. É totalmente teu. Sim, meu Deus. Tudo que sou É totalmente teu. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tenho é totalmente tudo que sou. tudo que sou. Diga isso. É totalmente teu. Como eu te amo. Como eu te quero. É a nossa oferta a ti, Se meu Deus. eu me prostro, Nos prostramos diante do Senhor, como aqueles magos naquele dia te entregando a nossa oferta, o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, tudo que tem. totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me Obrigado, meu Deus. prostro aos teus pés, Diga isso para o Senhor. a minha vida Levante assim as suas mãos e declare isso. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou. Tudo que sou é totalmente teu. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Bendito é o nome do Senhor. Para sempre exaltado o nome do nosso Deus. Abençoe essa pessoa que está perto de você. Declare a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Se for alguém da sua família, dá um cheiro, um abraço. Declare a bênção do Senhor. Aproveita para desejar mais uma vez Feliz Natal. Graças a Deus, graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, na presença dEle. Nosso aplauso ao Senhor é o nosso incenso, é a nossa adoração. Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus. Sente-se no seu lugar. Nós com muita alegria agora vamos receber o nosso coral. E logo em seguida estaremos encerrando. E aí você vai poder estar na sua casa, com a sua família, com os seus amigos, celebrando de fato a noite de Natal. Que Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus por esse tempo.
posso ouvir, diz que em Belém nasceu o Rei. Adoremos, firme sem temor, na companhia de anjos, glórias nas alturas, e que na terra reina a paz, para os de bom coração.
Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos tempos do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos sua estrela e viemos adorá-la. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes do sacerdote e seus mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E lhes responderam: em Belém da Judéia. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o bebê. Ao entrarem na casa, viram o menino com sua mãe Maria, e prostrando-se, o adoraram, e abriram seus tesouros, e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. Tudo em ti é bom, és fiel a mim. Estou segura em tuas mãos, alto voarei para os braços teus. Sempre em ti confiarei. Yeah. Onde quer que eu for, eu te louvarei. Em todo lugar testemunharei. Tu és o Senhor de tudo que sou. Eu te encontrei, eu te seguirei. Yeah. Eu te seguirei. És a nossa luz, sempre a nos guiar. Só pra ti eu viverei. Quando te encontrei, mas enfim me achei. Para sempre o seguirei, seguirei. Onde quer que eu for, eu te louvarei. Em todo lugar testemunharei. Tu és o Senhor de tudo que sou. Eu te encontrei, eu te seguirei. Yeah. Eu te seguirei. A vida em ti não acaba. Me libertaste, ó Senhor. E estou feliz e sinto paz. Te seguirei sim. Onde quer que eu for, eu te louvarei. Em todo lugar testemunharei. Onde quer que eu for, eu te louvarei. Em todo lugar testemunharei. Tu és o Senhor de tudo que sou. Eu te encontrei, eu te seguirei. Yeah. Eu te seguirei. Eu te seguirei. Yeah. Eu te seguirei. Senhor, como os pastores que procuraram a tua manjedoura quando os anjos anunciaram o teu nascimento, como os sábios que seguiram a tua estrela até que te encontraram, nós viemos para te seguir. Nós te seguimos, trazendo todos os dons que temos e tudo que somos como oferta a ti. Obrigado, Senhor. Entregamos tudo para adorá-lo. Quem somos nós, ó Deus, para que tu se lembre de nós? Obrigado, Senhor, por vir a nós. Quem sou eu para ser tão amado por ti? Tão fraco sou,
um pobre pecador. Livre estou, liberto das trevas pra luz, doce paz, plena paz me alcançou. Não há prisão pra me deter, agora eu vivo por tua graça, o meu ser te exaltará. Não estou só, comigo estás, Emanuel, és meu rei. A ti ergo novo som, pois veio dar-me salvação. Emanuel, és meu rei. Quem sou eu pra ser tão amado por ti? Fraco sou, um pobre vil pecador. Não há prisão pra me deter, agora eu vivo por tua graça, o meu ser te exaltará. Não estou só, comigo estás, Emanuel, és meu rei. A ti ergo novo som, pois veio dar-me salvação. Emanuel, és meu rei. Eu jamais irei pagar todo esse grande amor, mas viverei prostrado aos teus pés. Eu jamais irei pagar todo esse grande amor, mas viverei prostrado aos teus pés. O meu ser te exaltará. Não estou só, comigo estás, Emanuel, és meu rei. A ti ergo novo som, pois veio dar-me salvação. Emanuel, és meu rei. A ti ergo novo som, pois veio dar-me salvação. Emanuel, és meu rei. Oh, Emanuel, és meu rei. E Jesus disse: aquele que crê em mim nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. És filho do bom Deus, verdade, graça e paz.
vieste do teu lar ao mundo pra salvar, com anjos pra cantar e homens pra adorar, na linda noite que é seu lar. Com seu tão grande amor, vieste resgatar o pobre pecador no mundo a pecar. Nasceu o nosso bem, o nosso Rei Messias, a profecia se cumpriu. O Salvador nasceu e entre nós viveu, tão grande amor jamais se viu. Tu és a luz, tu és a luz, tu és a luz, a luz do mundo. Sim, tu és a luz, tu és a luz, tu és a luz em toda a terra. em ti tudo é real, ó Rei da criação. Quem carne se tornou e deu-nos salvação. Ao mundo trouxe a paz, ao mundo trouxe o amor, o nosso eterno Salvador. Nasceu por nos amar, se veio resgatar o mundo com seu grande amor. Tu és a luz, tu és a luz, tu és a luz do mundo. Ele Tu és a luz, tu és a luz, tu és a luz em toda a terra. ao mundo trouxe a paz, ao mundo trouxe o amor, o nosso eterno Salvador. Nasceu por nos amar, se veio resgatar o mundo com seu grande amor. Tu és a luz, tu és a luz, tu és a luz do mundo. Ele Tu és a luz, tu és a luz, tu és a luz em toda a terra. Tu és a luz, tu és a luz, tu és a luz do mundo. Tu és a luz, tu és a luz, tu és a luz em toda a terra. Tu és a luz, tu és a luz, tu és a luz do mundo.
Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus. Fique em pé no seu lugar. Glória a Deus por esse tempo. Graças a Deus. É tão bom, né, gente, essa época. É tão bom termos um tempo para agradecermos ao Senhor por esse presente que Ele nos deu. É o que foi proclamado aqui. Ele nos entregou seu Filho Jesus. E é com essa mensagem que você deve sair daqui anunciando a todas as pessoas. Momento que você vai ter agora com a sua família, que você replique essa mensagem, dizendo que Jesus também está na sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Antes de agradecer, eu quero agradecer nominalmente a equipe que está nos ajudando nessa tarde com os nossos pequeninos. A gente não teve hoje o nosso culto Kids, né? A gente resolveu trazer uma equipe para cuidar da recreação, então hoje não foi uma ministração, foi de fato uma recreação para as nossas crianças. Que Deus abençoe essa equipe abençoada, que sempre tem nos abençoado aqui, e os pais, né, puderam contar com esse apoio no dia de hoje. Que Deus abençoe a todos, o Ministério Infantil, a Dani, que sempre está organizando isso. Deus abençoe essa equipe abençoada aí do Davi e dessa família abençoada que sempre está nos estendendo a mão. Que a graça do Senhor esteja sobre essa família, amém? A minha oração é que você retorne para sua casa, esteja com a sua família, debaixo da bênção do Senhor. Que Deus abençoe o nosso coral. Deus abençoe o pastor Anderson por esse tempo tão precioso. Como é bom a gente louvar ao Senhor, né? Que Deus abençoe vocês. Levante suas mãos para os céus e agradeça ao Senhor. Pai querido, nós declaramos a tua bênção sobre cada casa, sobre cada família. Declaramos o teu favor sobre cada lar. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos aqui, antes de um tempo precioso com a nossa família. Nós tivemos o entendimento que é aqui que recebemos o favor, a bênção, aqui nós somos alimentados e levamos essa semente para os nossos, para aqueles que amamos. Obrigado, meu Deus, que o tempo agora em família, com cada família, seja um tempo precioso, de bênção, de favor dos céus e principalmente de paz, essa paz que excede todo o entendimento.
que essa paz tome conta do coração e da mente dos teus filhos, e que nada, absolutamente nada, nem ninguém roube a paz que só o Senhor pode nos dar. Obrigado, meu Deus, que cada família saia daqui, que cada pessoa que está representando a sua família saia daqui cheio do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e levando essa unção para dentro do lar, para perto da família. Nossa gratidão, mais uma vez te agradecemos pelo maior presente que recebemos dos céus, o Senhor Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Obrigado, meu Deus, dá um restante de noite muito abençoado, dá um feriado de descanso e de paz para cada pessoa e para cada família. Esse é o nosso motivo de gratidão ao Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda nossa gratidão. Nós te agradecemos, Pai. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada lar, hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe, um feliz Natal a todos. Deus abençoe sua casa e sua família. Vamos continuar celebrando.